Pode ir. Vê se tá... Vê. Ainda não, ainda não. Olha, pai. Boa tarde. É sempre muito bom estarmos juntos para mais um trabalho de assistência espiritual aos animais. E hoje é o nosso último trabalho do ano. Já está com gostinho de saudades. A nossa casa vai encerrar as atividades hoje, mas retornará no dia 12 de janeiro com o nosso passe assistencial nas quarta-feiras. A quinta vamos continuar com o presencial às 14 horas e à noite nós temos o Evangelho no Lar. E no dia 15 retornaremos com o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. É lógico que nós vamos descansar um pouquinho, mas a espiritualidade não descansa. Então, qualquer coisa, faça um pensamento firme, mentalize Jesus, converse com Ele e vai ver que tudo vai se acalmar e você vai conseguir seguir sempre o teu caminho, buscando as soluções melhores. Os nossos cursos já estão com as inscrições abertas, mas o dia, a hora, tudo será comunicado pelo Facebook. Entre lá e vocês vão ter todas as informações. Então, para hoje, nós vamos, como sempre, colocar nossa garrafinha de água, o nosso copinho de água para ser fluidificado juntos com as nossas vibrações. E também, se você tiver alguém que está no momento precisando de algo a mais, um animalzinho que está enfermo, um animalzinho que está debilitado, que ainda está já com muita idade, né? Coloca aqui no nosso chat o nome do tutor, o nome do animalzinho, o problema que ele está enfrentando, que durante as vibrações nós também vamos pedir para ser uma atenção especial a eles. Mas sempre lembrando que todo tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, no nosso caso, o médico veterinário. Então vamos começar com a nossa ligação. Vamos procurar fechar nossos olhos, relaxar bem nosso corpo físico, serenar nossas mentes, nos colocando de uma forma bem confortável, se possível junto com os nossos pets, e vamos nos imaginando num jardim bem florido, com suas cores refletindo a luz rosa da amorosidade, a luz amarela da sabedoria, a azul da serenidade, a luz verde da esperança e da cura e o branco da paz. Assim vamos, elevando nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos e por todas as oportunidades de aprender, melhorar, evoluir.
Vamos nos ligando ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por todos os seus ensinamentos, o seu Evangelho de luz que ilumine os nossos caminhos. Nos liguemos à nossa Mãezinha Santíssima Maria e à sua falange de anjos protetores, para que possa nos cobrir com um manto de mansuetude, aquecendo nossos corações com sentimentos de amor e caridade. Nos liguemos a toda a espiritualidade presente entre nós, os mentores, orientadores, colaboradores, as equipes que cuidam da natureza, das nossas florestas, da nossa flora e a corrente de São Francisco, que cuida protegendo os nossos animais, a nossa fauna, e com a oração de São Francisco vamos iniciando como uma meta a seguir. Bom, o nosso Evangelho, como é o último trabalho do ano, nós gostamos sempre de lembrar do verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus. E hoje aqui então nós vamos conversar um pouquinho sobre o Jesus criança, o menino Jesus e o seu amor pela natureza e pelos animais. E para relembrar, vamos iniciando. Jesus, habitante das altas esferas celestes, a ele Deus confiou o nosso planeta Terra. E como seu governador e protetor, acompanhou desde o início a sua criação. E num determinado momento, para nossa salvação, Jesus acreditou estar na hora de revelar o infinito e incondicional amor de Deus a todos os seus tutelados. Nos acordar do primitivismo e das ilusões que nos encontrávamos para nos unir em fé, agradecendo todo o legado de Deus, toda a natureza, toda a sua criação, todas as criaturas que por graça recebemos e devíamos o respeito e os cuidados necessários para não mais retardar a nossa evolução através dos tempos. E assim, Jesus desceu pelas diversas dimensões até chegar neste planeta azul, como um simples ser hominal, trazendo a grandeza celestial da onipotência, onisciência e onissapiência de Deus.
O caminho através do milênio foi longo e sofrido, para conter tanta energia brilhante em um corpo de carne densa. Mas nada é impossível quando verdadeiramente se ama e se propõe de boa vontade a auxiliar quem necessita. Dedicou cada um dos seus passos terrenos para nos passar o ensinamento, a lição necessária para toda a nossa eternidade. Assim, escolheu nascer em uma estrebaria, tendo seu primeiro berço uma manjedoura apoiada nas pedras do reino mineral, para não escorregar no chão de terra batida, coberta pela maciez da palha do reino vegetal, assistido pelo calor dos animais do reino animal e o imenso e incomparável amor dos seus pais, Maria e José, do reino nominal, trazendo seu primeiro ensinamento, simplicidade e humildade. Poderia ter nascido, não vamos dizer em palácio suntuoso, mas num lugar mais confortável e condizente com o momento. Mas foi ali que nasceu, entre os reinos inerentes ao planeta, tão importantes e indispensáveis para a sua integração à Terra. Pois foi sob a fortaleza do mineral, a contribuição do vegetal, as energias puras dos animais que a espiritualidade celestial manipulou para reter tanta luz naquele pequeno corpo carnal, para que não houvesse o risco do desencarne prematuro de um ser tão sutil e etéreo, e o mais sublime amor fraterno deu seus pais humanos, que não olvidaram esforços e sacrifícios para que ele pudesse vir ao mundo com todos os cuidados que se fez jus. Jesus não trazia o rostinho enrugado normal às crianças recém-nascidas, pois sua intensa energia de luz refletia no seu semblante o suave e ser iluminado por seus dons adquiridos pelo reconhecimento das verdades de Deus. Jesus, qual andorinha debater-se no lodo viscoso de um lago, deixou-se submergir no mar da vida humana, ajustando-se heroicamente às contingências do planeta, com o auxílio da espiritualidade maior, a cooperação de toda a criação que se reverenciável na forte emoção deste dia, profetizado por alguns, temido por outros e esperado por todo aquele que busca no amor, na sublimação dos sentimentos, a reeducação, a reabilitação, a reforma interior tão necessária na estrada do progresso. Maria e José, mais os filhos de José, frutos do primeiro casamento, e Jesus, moravam numa casa simples, num subúrbio de Nazaré, onde nasceram seus irmãos, Efraim, José, Elizabeth, Andréia, Ana e Tiago, para completar a família. Enquanto José se dedicava na carpintaria, Maria e os filhos cooperavam com a plantação de legumes e hortaliças, na secagem do trigo, do centeio, na fabricação de doces, para manterem a sobrevivência modesta. Jesus, sempre serviçal e atencioso, costumava buscar água numa fonte, movendo-se alegre e jubiloso, sempre enchendo o cântaro dos mais velhos, lavando os jarros de quem precisasse, e dava sempre água aos cães que por lá perambulavam, saciando sua sede. Às vezes tudo terminava em inesperados banhos de água, em consequência das travessuras, junto com outros meninos contemporâneos. Retornava sempre alegre e brincalhão, pois seu espírito de justiça e respeito ao próximo não deixava que se omitisse a servir quem precisasse. Embora sua infância transcorreu de modo tão parecido,
quanto aos demais meninos hebreus, ele se destacava, pois era um menino encantador, de olhos claros, doces, aveludados, com a fisionomia adornada pela beleza de Maria e cunhada pela energia forte de José. Tinha os cabelos louros e acastanhados, que emitiam chispa à luz do sol, soltos em leves cachos, que flutuavam ao vento, principalmente na correria de ladeira abaixo, sempre perseguido pelos cabritos, cães, aves, seus queridos companheiros. Vestia-se simples, com um pano inferior, e se cobria com uma camisola de algodão, geralmente na cor sépia ou salmão. Sobre os ombros, nos dias frios, Maria punha-lhe um manto azul marinho, de pura lã, presente de uma velha amiga sua. Mas sua real beleza não vinha do seu porte ereto e altaneiro, e sim pela sua sabedoria prematura, meiguice invulgar, respeito a todos sem distinção, o que o fez desde cedo fosse alvo de fluidos de ciúmes, inveja e sarcasmo. Enfrentou a maldade e a má-fé, a malícia e a hipocrisia humana, o que é natural às almas sublimes exiladas no plano retemperado e educativo dos mundos materiais, mas nem por isso deixou de ser sempre cordial, afetuoso, amigo e leal. Porém, muitas vezes, ele se sentia ameaçado pelos adversários sombrios manifestados através da insatisfação dos encarnados. E a sua respiração tornava-se aflitiva, o seu coração afogueava, o sistema hepato-renal apressava-se a eliminar qualquer tóxico que se materializasse decorrente da condensação de fluidos ferinos. Jesus, no impulso instintivo, corria célere, para longe do balbucio dos seus companheiros, e se deitava exausto sobre a relva macia, à beira do regato, debaixo das figueiras, ou ainda entre os arbustos umedecidos, como se o orvalho e o perfume das flores silvestres pudesse lhe refrigerar a mente encandecida. Sempre havia animais, aves, pássaros por perto, que se aproximavam liberando as suas energias auxiliadoras. E neste momento ele recebia os cuidados e a atenção do anjo Gabriel e suas falanges que o aconselhavam a buscar o refúgio no seio da natureza amiga, durante suas crises emotivas ou opressões australinas. Ali, a espiritualidade maior podia manipular extratos vitalizantes e fluidos protetores, apanhados dos dupletérios do regato, das flores, dos arvoredos benfeitores, dos animais, transformando em energias terapêuticas, imunizando-o contra os dardos ofensivos dos espíritos trevosos. Em breve se fazia do desejado desafogo espiritual. E o menino Jesus voltava tranquilo ao retorno às brincadeiras, sem poder explicar aos companheiros o motivo de suas fugas intempestivas. Muitas vezes, Jesus assombrava seus pais, pobres e responsáveis, com uma prole numerosa e aquele filho, que tinha o fascínio e encanto especial, de uma agudeza e sinceridade imprópria para a época, e vivendo da infância, muitas vezes com pensamentos e atitudes de um adulto, que o tornava severo, desembaraçado e irredutível no senso de justiça tão incomum. Jesus trazia o entusiasmo de beneficiar o outro, esquecendo-se do seu próprio bem. Por diversas vezes, Maria, aflita, o encontrou sobre a serpente enrodilhada na moita do capim, ou então afagando o filhote de fera, cuja mãe, em vez de ameaçadora, mostrava-se eufórica sobre tal carinho. Não havia animal, nem mesmo a leoa ciumenta de seus filhos, que se mostrasse agressiva ante a presença daquele garoto transbordante de ternura por todos os seres. Assim como o lobo selvagem também se transforma em cão dócil e inofensivo
quando o tratam com meiguice e desvelo, Jesus envolvia os animais ferozes, os répteis venenosos e na sua áurea de amor, e eles quedavam tranquilos. Evidentemente, isso exigia a atenção constante de seus amigos siderais, e não poucas vezes ele ouviu a voz oculta de Gabriel advertindo para que não se expusesse tanto no cenário perigoso do mundo material. Mas quem poderia modificar a índole de um anjo que jamais temeu a morte? Em resumo, Jesus era um menino que jamais guardava ressentimentos de alguém, mostrando-se absolutamente imune às ofensas e aos insultos, imparcial e sincero nas amizades. Ele não diferenciava nenhum companheiro por mais deserdado ou subversivo. Não traía, não intrigava, não zombava, nem humilhava. Ninguém o viu usar qualquer meio para ferir um pássaro, destruir um réptil, inseto ou bactéria. Curvava-se para o solo e colhia o verme repelente na folha do vegetal, pondo-o fora do alcance das pisadas humanas. Deliciava-se com as carreiras de formigas supercarregadas de partículas de alimento ou folhas descomunal ao seu tamanho. Com retalhos de madeira da carpintaria de José, construía túneis para livrá-los de serem esmagadas pelas criaturas que a cruzassem, provocando o conceito nos meninos da vizinhança que ele não era muito certo da cabeça. Maria e José o advertiu quando o encontrava conversando animadamente com os animais, aves que pareciam entendê-los, pois Jesus aconselhava patos, cães, marrecos, galinhas, cordeiros e cabritos, apontando-lhes as imprudências e os perigos do mundo. Enxotava-os para longe nos dias de matança, pois jamais alguém pôde matar qualquer ave ou animal na sua presença, pois só de pensar no espetáculo doloroso já o deixava febril e o fazia fugir para se recompor na natureza exuberante. Qualquer ave ferida ou cão maltratado recebia dele o máximo carinho e tratamento, e era um júbilo intenso, uma alegria sem limite, tornando seu rosto radioso de euforia espiritual quando seus doentinhos se punham a voar ou a caminhar. Batia a palma satisfeito, enquanto o sarcasmo dos perversos lhe feria os ouvidos desapiedadamente. Mesmo depois de adulto, ele custava de se dominar diante dos quadros lúgubres do templo de Jerusalém, onde os sacerdotes faziam oferendas respingadas do sangue dos animais e aves inocentes. Jamais pôde compreender sua culpa quando ouvia as severas admoestações de José e os apelos insistentes de Maria para que não arriscasse a sua vida preciosa nos arvoredos envelhecidos, onde subia afoito para proteger os ninhos dos pássaros pensos em galhos rotos. Durante os brinquedos e folguedos cotidianos, qualquer perversidade cometida contra os seres tipos como inferiores deixava-o silencioso e severo. A censura no seu olhar era tão veemente que os meninos mais culpados se afastavam temerosos. Em consequência, embora muitos comentavam, Jesus não era aquele menino excêntrico ou rebelde, porém manifestava uma linha de conduta angélica prematura demais, e isso semeava constrangimento nos hipócritas, atemorizava os cruéis que o censuravam, zombando das suas comiserações pelos insetos, vermes e répteis. Quem poderia esperar do entendimento de um povo de pescadores e de campônios, cujo índice mais alto de cultura findava na obstinação, fanatismo e severidade dos rabis anacrônicos de Nazaré?
Jesus não veio apenas para aquele período da existência humana. Seus exemplos eram para toda a nossa eternidade. Pena que o nosso tempo é insuficiente para tanta beleza da vida de Jesus, mas tudo que aqui falamos foi pesquisado e vocês poderão encontrar no livro de Ramatiz, Sublime Peregrino. Vale a pena ler e assim continuar nessa deslumbrante viagem na volta ao tempo de Jesus de Nazaré. Então agora, depois de tão lindo, né, que é o nosso menino Jesus, e tão pouquinho que falamos, mas quanta beleza ele nos trouxe, né? Vamos então fazer as nossas vibrações, pedindo que a água das nossas garrafinhas e os copos possam ser fluidificada com o remédio necessário para o corpo e para a nossa alma. Vamos envolvendo o nosso planeta em energias de muita serenidade, força, fé, amor. Vibremos por nós, para que tenhamos sempre a gratidão pelos nossos dias bons, que nos incentivam a crescer, e pelos dias não tão bons, mas que nos ensinam a amadurecer. Vibremos pelos nossos lares, pedindo uma asepsia completa, higienizando e limpando todos os cantos e recantos, deixando todo o ambiente harmonioso e tranquilo. Vibremos pela nossa família, pelos nossos amigos, expandindo a fraternidade, solidariedade e união entre todos os povos. Vibremos por os nossos animais, os nossos companheiros de nossos lares, para aqueles que se encontram em situações de maus tratos, nas ruas, abandonados. Vibremos muita força para os protetores, as ONGs que acolhem esses animais, cuidam deles e os preparam para uma adoção consciente. Vibremos pelos animais que são explorados em trabalhos pesados, que sofrem como cobaias de laboratórios, em circos, zoológicos, os animais selvagens de nossas florestas, que sofrem com o desmatamento irregular, as queimadas, os animais que são mutilados ou sufocados com o lixo jogado ao descaso, sem o acondicionamento próprio. Os nossos animais silvestres, traficados, os que têm as suas asas retidas pelas grades, os animais da fazenda, pecuária, avicultura, que o maior sofrimento não é só o abate prematuro, mas as condições que são criadas para atender à ambição do homem. Vibremos pelos animais idosos e enfermos, estejam onde estiverem, os que possuem seus nomes aqui na nossa caixinha de vibrações, e que todos aqueles que nos enviaram em nosso chat, para que possam receber uma atenção especial das equipes veterinárias do espaço e da corrente zelosa de São Francisco, para o fortalecimento do corpo material e a calma para a sua alma. Que receba o bálsamo para suas dores, força para a sua caminhada, ajustando e equilibrando todo o seu organismo e, sendo possível, o restabelecimento da saúde. Que todos os animais que estão nascendo sejam abençoados e possam receber o tratamento necessário para a sua evolução. E os animais que estão retornando à pátria espiritual, que possam ser acolhidos e acariciados com todo o desvelo de nossos incansáveis amigos protetores do espaço. Oremos junto aos nossos irmãos franciscanos para que toda dor e tristeza não sejam em vão, que a conscientização do respeito e amor aos nossos animais seja uma luz de compreensão e caridade, que todos os animais da terra, dos rios, do mar e do ar possam receber o tratamento adequado por mãos compassivas, carinhosas e ouvir sempre as palavras gentis de quem reconhece que já passou por esse aprendizado e que devem oferecer o que gostariam de ter recebido. E nesse nosso último trabalho deste ano, não poderíamos deixar de agradecer a todos vocês que fizeram parte desta nossa corrente de amor,
a nossa gratidão e dos nossos animaizinhos será eterna para sempre. Gratidão à nossa casa espiritual Seara da Paz, que nos abraça sempre, nos incentivando na busca da nossa melhor interior. Gratidão à cúpula espiritual, ao mentor da nossa casa, José de Arimateia e a sua falange, a Dona Norma, que nos deixou esse refúgio de paz e que junto deixam suas portas para nós aconchegarmos à luz dos seus ensinamentos, e nestes últimos tempos permitiu que essa ligação com nossos lares fosse possível para que pudéssemos realizar os nossos trabalhos que tanto nos beneficia. Aos mentores do trabalho, do evangelho, das crianças, dos doentes e necessitados, gratidão a todos os colaboradores, orientadores e participantes da espiritualidade. A equipe de São Francisco, que de mansinho foi se instalando dentro de nossos corações, para que abraçássemos a causa animal. A Jesus, o nosso aniversariante do mês, o nosso presente só poderia ser o trabalho de servir ao nosso próximo com toda boa vontade, procurando a aprender todo o amor que Ele nos dedicou. A Deus, nosso Pai Criador, pelo dom da vida e sua centelha divina que brilha em nossos corações, nos mostrando o caminho da esperança e do amor. Um feliz Natal a todos com a oração de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós em vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Pois é teu o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém.